ordinário soubesse que o limite é só um jogo que a mente te oferece. SOS, se o ordinário entendesse que o extraordinário é feito do que o medo esquece. Se o ordinário soubesse que está preso na teia dos mídia, já teria notado que as suas escolhas não são tão livres quanto imagina e que aquilo em que acredita resulta das histórias propositadamente mal contadas, alteradas ou omitidas. Porque, convenhamos, os mídia não são apenas fontes de informação. São mestres em manipular e moldar realidades, criando uma teia invisível, projetada para capturar a mente do público e alimentá-lo com as narrativas mais convenientes para aquela corja de meia dúzia de burros que comandam isto tudo. Ainda assim, o ordinário coitado pensa que está a formar a sua opinião, quando, na verdade, está apenas a ser conduzido por um trilho meticulosamente calculado e especialmente criado para si. Pensa que está a ver a verdade, mas na realidade está a ver apenas a versão oficial que alguém decidiu criar para que a maioria a assuma como verdade. Se o ordinário soubesse para quem realmente eles trabalham, é certo que começaria a questionar tudo aquilo que consome e crê com tanta confiança. Os mídia não são neutros, não são independentes nem imparciais. Trabalham para grandes conglomerados e, em alguns casos, para grupos com agendas ocultas e bastante próprias. Então, o que acontece quando a informação passa pelas mãos desses grandes donos da narrativa? O que acontece com as informações inconvenientes? São ocultadas e ignoradas, claro. E com os factos desconfortáveis? São censurados, obviamente. E com tudo o resto? Bom, isso já chega ao ordinário de uma maneira doce e palatável, de forma a facilitar a digestão de tudo aquilo que lhe é servido com pompa e circunstância. Acredita que o que lhe dão para comer é a verdade das verdades ou, no mínimo, o resultado de um esforço incansável de uma sociedade honesta e unida que visa erradicar a maldade no mundo. E onde entra a publicidade no meio disto tudo? É simples. Os mídia não conseguem viver sem ela e é a publicidade que garante o financiamento e o olear de toda a máquina. Cada vez que o ordinário vê um anúncio, não percebe que está a ser conduzido ao consumo e a sentir-se mal se não consumir. A publicidade é o combustível da narrativa dos mídia, e o ordinário, sem saber, continua a consumir a narrativa que o prende ainda mais na teia. Mais curioso do que a publicidade é o papel das fontes oficiais. Não são imparciais, e é que nem sequer parecem. São as mesmas vozes de sempre. Especialistas, figuras de autoridade e instituições que falam com confiança, mas que servem apenas para introduzir ou reforçar uma narrativa meticulosamente preparada. Sem perceber, o ordinário aceita esses especialistas como os fiéis portadores da verdade absoluta, porque, claro, ou foi dito na televisão, ou o especialista confirmou, ou há estudos, ou a fonte oficial disse, então deve ser verdade, né? Não percebeu que está a ser mantido numa bolha onde todos falam a mesma língua e ninguém questiona nada. Até pode parecer que falam coisas diferentes e questionam os temas com afinco, mas é só circo com meia dúzia de animais e alguns ilusionistas a atuar. E se o ordinário soubesse que quem desafia algumas narrativas costuma ser silenciado? O sistema é simples. Quando alguém vai contra o script, a retaliação aparece. Os profissionais que trabalham para os mídias sabem que, se afastarem do consenso, as consequências podem ser pesadas. E, na prática, o ordinário nunca sequer nota que a busca pela verdade já se foi tão longe na distorção que quem tenta falar de outra forma é silenciado. Como? Pelo medo. Pelo medo de perder o emprego, de ser ridicularizado, de ser cancelado, de ser ameaçado. E a autocensura é um mecanismo bem enraizado em todos os trabalhadores da máquina dos mídia. E a maioria dos ordinários fazem sempre o favor de aplaudir sem sequer ter a coragem e a decência de questionar o que está a acontecer. E por fim, claro, quero falar-te do grande truque dos mídia. A criação de um inimigo comum. Se há uma coisa que os mídia sabem fazer, é identificar um inimigo comum. Um vilão, um grande responsável. O outro. O estrangeiro, o opressor, o negacionista e quem se encaixa nesses papéis. Todo aquele que é diferente, todo aquele que serve o alibi ou se opõe à narrativa que querem contar. E assim, o ordinário tomado pelo medo aceita as soluções e propostas que lhes são apresentadas. Porque, em tempos de guerra contra o inimigo, quem é que se atreve a questionar a versão oficial?
E se o ordinário soubesse que a verdadeira liberdade começa quando se reconhece a teia? Porque sim, a teia é uma construção feita para manter as massas distraídas, conformadas e em caixinhas. Mas o momento em que se percebe que está preso nela é o momento em que se pode começar a romper com a narrativa e ver o mundo com os seus próprios olhos. Será que o ordinário está pronto para olhar para além daquilo que lhe é dado? Estará pronto para questionar tudo aquilo que lhe dizem e descobrir o mundo à sua maneira? Ou vai continuar a viver confortável dentro da bolha que os mídia construíram para ele? SOS, o ordinário soubesse, o ordinário soubesse, eu sou. SOS, o ordinário soubesse, o ordinário soubesse.